Agora nós vamos fazer um exemplo, né, do cálculo do calor, ok? Como que faz para a gente calcular a quantidade de calor que um corpo recebeu ou que um corpo doou, tá bom? Então vamos supor aqui um exemplo. E aí a gente já vai falar sobre calor específico, tá bom? Então vamos lá. Vamos supor que você tenha um material qualquer. Você tem aqui uma massa desse material. Essa massa vale 1 grama, né? A temperatura inicial desse objeto, dessa substância, não sei o que é igual, vamos supor, a 10 graus, tá bom? E aí, essa é a situação inicial dele, né? Aí você colocou uma certa quantidade de calor aqui dentro, tá? Você colocou uma certa quantidade de calor dentro do material. Colocou aqui uma certa quantidade de calor. O que vai acontecer com esse corpo? Ele vai esfriar ou vai esquentar? E aí? Ele vai esquentar, né? Então, a massa dele continua a mesma. Vamos supor que a temperatura final dele foi para 11 graus Celsius. Ok? Então você colocou uma quantidade de calor e essa quantidade de calor foi para 11 graus Celsius. Então ele variou quantos? A sua temperatura? 1 grau, né? E a pergunta é, quanto vale o calor? Bom, como que nós fazemos para calcular isso aqui? Seguinte, existe uma propriedade chamada calor específico. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Essa quantidade chamada calor específico, por que fala específico? Porque cada material vai ter uma necessidade, vai ter uma quantidade diferente para variar 1 grama dele em 1 grau Celsius, né? Então o calor específico nada mais é do que a quantidade de calor necessária, tá? Necessária para variar em 1 grau Celsius, né? 1 grama a massa de 1 grama desse material, 1 grama de um material. De certo material. Então esse é o calor específico, né? É a quantidade de calor necessária para variar em 1 grau Celsius 1 grama de certo material. Então você tem aqui 1 grama de material, ele variou de 10 para 11, ou seja, a variação da temperatura, que a gente representa por ΔT, né, foi em 1 grau Celsius, né? Então, a quantidade de calor necessária para fazer esse 1 grama variar 1 grau Celsius se chama calor específico. E ele se diz específico porque cada material vai ter o seu, tá bom? Cada material tem o seu, quer ver? Deixa eu pegar a tabela. Tabela de calor específico. Deixa eu abrir aqui. Tabela de calor. Olha lá, já está lá, específico dos materiais, dos metais, né? E aqui você tem vários tipos. Eu vou pegar aqui. Olha só, a água, para variar 1 grau Celsius, 1 grama de água, você tem que dar 1 caloria para ela. Já o gelo, você tem que fornecer meia caloria. O alumínio, 21 caloria, entende? Então, ó, vou pegar aqui de novo.
Então, por exemplo, na tabela, vamos pegar aqui e dar um Ctrl+C, um Ctrl+V. Pegar aqui, copiar a imagem. Para você variar, por exemplo, aqui, ó, você tem água, né? Então, o que é o calor específico? O calor específico, representado pela letra Czinho, é igual à quantidade de calor, que é dada por caloria, né? Caloria, para variar em 1 grau Celsius, 1 grama de substância, né? Então, se você tem, por exemplo, lá uma água, você tem 1 grama de água, né? E você quer mudar de, sei lá, 50 graus Celsius para a mesma 1 grama de água, você quer mudar para 51 graus Celsius. Quanto de calor você tem que fornecer para a água? Né? Quanto de calor que você tem que fornecer para a água para isso acontecer? Qual que é o calor que você tem que fornecer para a água? Olhando a tabelinha, tá aqui, ó. Você tem que fornecer 1 caloria, tá? Então, nesse caso aqui, o calor tem que ser igual a 1 caloria. Para você mudar esse 1 grama aqui em 1 grau Celsius, entende? Você tem que fornecer 1 caloria. Se a pergunta fosse para retirar, né? Qual que é o calor necessário para retirar, ou seja, você quisesse esfriar a água, vamos supor, ela está a 50 graus Celsius, você quisesse passar agora para 49, né? Para 49 graus Celsius. De qualquer maneira, você variou a temperatura em 1 grau Celsius, mas a diferença é que você agora vai retirar calor da água, né? O calor, a energia, quer dizer, você vai retirar a energia da água. E você vai variar aqui, ó, em 1 grau Celsius, só que negativo, né? Você vai passar de 50 para 49. Você variou, então, no final das contas, 1 grau Celsius, né? Então, qual que é a energia necessária? De novo, como o calor está saindo, tá aqui, ó, 1 caloria. Nesse caso, vai ser menos 1, né? Você vai retirar o calor da água, 1 caloria. Então, beleza? Pegou qual que é a ideia do calor específico? Né? Cada material vai ter o seu. Vamos supor que no lugar da água, você quisesse... se aqui não fosse água. Se aqui fosse, por exemplo... Vamos supor que fosse vidro. Não, fosse areia. Né? Vamos supor que fosse areia. Então, vamos supor que você tivesse areia, 1 grama de areia, tá? E você quisesse passar de 50 para 51 graus Celsius. Quanto de calor que você teria que colocar na areia? Já não seria mais o 1 grama, né? Porque já é outra substância, é areia. Seria 0,20, não seria 1 caloria, quer dizer, né? Falei 1 grama. Não seria 1 caloria, porque agora é areia, seria 0,20 calorias. Tanto faz escrever 0,20 ou 0,2, é a mesma coisa, tá? Entende? Como que dependendo do material, é mais fácil você esquentar do que mais difícil. Por exemplo, entre a água e a areia, qual que é mais fácil de você esquentar ou esfriar? Aqui, ó, vai ser a areia, né? A areia vai ser mais fácil de esquentar, porque ela precisa de menos calor. 0,2, é menor do que 1. Então, para você esquentar a água, você vai precisar de fornecer mais calor do que se fosse para esquentar a areia, tá bom? Para você esquentar a água, você vai ter que fornecer 5 vezes mais a quantidade de calor do que se fosse para a areia. Entenderam? Né? Ó, se para você esquentar em 1 grau, 1 grama de areia, você tem que dar 0,2, para a água você tem que dar 1
ou seja, 5 vezes mais, né? Legal. Olha o calor específico do aço, ó, 0,10, bem pequeno, né? Então isso é o calor específico. Vamos supor que ao invés de você querer esquentar 1 grama, você quisesse esquentar 2 gramas, entende? Então nesse caso, qual que seria o calor necessário, né? Vamos fazer o esqueminha aqui. Aqui nós tínhamos 1 grama, né, de areia. Agora vamos supor que você queira 2 gramas de areia, né? Qual que seria a quantidade de calor necessária para esquentar essas 2 gramas de areia? Seria o dobro, né? Seria o dobro. Para passar daqui para cá, né? Temperatura aqui de 50 graus Celsius. Se você quisesse variar para 51 graus Celsius. Seria o dobro, né? Seria o calor aqui, seria como se fosse 2 vezes o calor de um grão de areia. Agora você tem 2 gramas de areia, né, aqui. Então aqui seria 0,4 calorias, ok? Massa, né? Então, no geral, para você calcular a quantidade de calor necessária para variar a temperatura de um corpo, basta pegar o valor da massa, multiplicar pelo calor específico, vezes a temperatura final menos a inicial. Ok? Aí você vai ter o calor que precisa, tá? Então vamos supor que você queira calcular aqui, né, a quantidade de calor necessária tá? Essa é a fórmula, né? Vamos supor que você fazer só mais uma continha aqui. Vamos supor que você queira calcular, você tem aqui, sei lá, um saco de arroz aí de 5 quilos. Está numa temperatura inicial de 10 graus. E aí você queira passar saco de arroz não, porque a gente não sabe o calor específico do arroz. E 5 quilos, né? Temperatura final de 30 graus. Vamos supor que seja 5 quilos de aço, né? Aqui, ó, 5 quilos de aço. Calor específico do aço é 0,10, né? Então, qual que seria o calor necessário para a gente colocar no aço para ele aumentar essa temperatura aqui de 10 para 30, né? Bom, para calcular o calor, a gente quer saber, tem a formulazinha lá, né? O nome dessa fórmula aqui chama-se Qi macete. Porque Qi de que? M, C, delta T, né? T final menos T inicial. Então é Qi macete. E aí o que acontece? Só você colocar a massa, ó, massa, né? 5 quilogramas. Tá aqui, 5 quilogramas, que é igual a 5.000 gramas. O calor específico é 0,10 calorias por gramas grau Kelvin. E a diferença de temperatura, a temperatura final é quanto? É 30, né? E a inicial não é 20? Não, é 10, né? 30 menos 10 é 20. Então fica 20. Então qual que é o resultado dessa conta? 5.000 vezes 0,10, né? Como que a gente faz essa continha aqui? 5.000. Você pode fazer eu não vou cobrar muita conta não, tá? Mas vai ficar o seguinte, ó. 5.000 vai ficar isso daqui pode ser reescrito como sendo assim, ó. 5 vezes 1.000, né? Vezes 0,1 vezes 20. A vírgula está aqui, não está? Ela vai andar quantas casas para a direita? Porque está multiplicando por 1.000. 3, então, e vezes 5. Então vai ficar
5 vezes... Aqui, a vírgula estava aqui, né? Mandou 1, 2, 3. Então veio para cá. Ficou 100, né? Vezes 20, né? Vezes 20. Então fica 5 vezes 100 é 500, né? Vezes 20. Vai ficar 500 vezes 20. Ó, 1000 vezes 20 é 20.000. Dividido por 2 vai dar 10.000, né? Então esse é o calor. 10.000 o quê? Calorias, né? Então esse é o calor que nós precisamos de colocar aqui para fazer essa diferença de temperatura. 10.000 calorias. Ok? Então tá aí.